Eu sou Cristal Ribeiro, da Escola de Astropsicologia, Artes e Saberes, EAPAS, e este é mais um Tempo Cósmico. E aqui nesse Tempo Cósmico especial nós vamos falar do Ano Novo Astrológico, que se inicia dia 20 de março de 2025, conforme os ciclos naturais, né? Porque quando o Sol ele entra no equinócio a 0 grau de Áries, então damos início a um novo ciclo determinado pelos equinócios nos hemisférios sul, como outono, entrada de outono, e no hemisfério norte, como entrada da primavera. E isso traz um riquíssimo simbolismo de renovação da vida. É quando nós saímos dos extremos, né, da natureza e adentramos um momento de equilíbrio. Então, dentro do calendário cósmico, dentro do tempo cósmico, dentro do calendário planetário também, quer dizer, dos ciclos naturais do planeta, a partir da entrada da primavera e do outono, determinamos o marco do início do ano novo, que é o ponto zero do zodíaco, que se dá a 0 grau de Áries, porque Áries é o primeiro signo. Então, quando o Sol fez a sua revolução solar completa, ou seja, ela atravessou os 12 signos mês a mês, ele passou por todos os signos e ele volta ao ponto zero grau de Áries. Isso também determina o ano novo astrológico, que é uma renovação da vida, do ciclo da vida, do ciclo solar aqui no planeta. Bom, eu estou aqui, né, com o mapa do ano novo para comentar um pouco para vocês, falar um pouco mais desse tempo cósmico, desse momento que nós estamos atravessando, vivendo, que é um ano muito rico, muito intenso, com grandes acontecimentos, um ano muito marcante, um ano que trará muitas mudanças, muita intensidade de experiências, de vivências. Então vamos lá falar um pouco mais desse ano. Eu já venho falando e tratando desse assunto em outros vídeos que eu vou deixar aqui no card e na descrição, mas vamos seguir complementando, né, essa complexidade, essa riqueza do ano de 2025, atuando aí nas nossas vidas, interagindo conosco, essas forças naturais e como nós vamos interagindo com elas, né? O Sol atravessa o portal do primeiro signo de Áries a 0 graus, às 6 horas e 2 minutos do dia 20 de março de 2025, dando início finalmente ao ano novo que tanto estamos esperando que esse ano comece e que ele seja novo. Então, está nascendo, brotando lentamente. Então, temos aqui o mapa do ano novo. E aí, aquela concentração, aquele estélio de planetas e energias em Peixes e em Áries ainda estão no céu. E elas vão permanecer por um tempo, como eu já havia, né, tratado no vídeo anterior. Mas agora, esse mapa é um outro momento, que é o mapa de nascimento do ano novo. Então, é como o nosso mapa de nascimento, que determina, né, como vai desenrolar na história da nossa vida, como nós vamos desenvolver os nossos temas. Então, o mapa do ano novo também mostra que ano é esse, quais os acontecimentos mais marcantes. Ele traz a natureza, o potencial, os desafios do ano, e é um mapa que a gente pode consultar em vários momentos diferentes para fazer várias análises diferentes do ano todo. Então, esse momento
impresso no mapa do ano novo astrológico, ele vai reger e influenciar, ele vai atuar o ano inteiro nas nossas vidas. Então, tudo que temos aqui é preciso ser considerado, né, como importante para o ano todo. Lembrando que o ano novo astrológico de Júpiter, que é o regente desse ano de 2025, ele inicia agora 20 de março e ele só vai terminar lá em 20 de março de 2026. Portanto, é um ano que não está sincronizado com o nosso calendário oficial, ele é um pouco deslocado, né? Ele começa no mês 3 do nosso calendário, mas ele é o mês 1 do ano novo astrológico, o mês de março, mas aí que começa no dia 20, então ele é deslocado. Então o ano começa no dia 20 e acaba no dia 20 de março de 26. E aqui que nós temos aqui? Nós temos uma concentração em peixes, uma concentração em Áries, e vocês podem ver que o ascendente do ano novo astrológico é peixes. Então, por mais que a energia esteja caminhando para Áries, ela ainda está em peixes. Por mais que o signo do novo, né, o signo da renovação, que é Áries, esteja se colocando, brotando, existindo dentro da energia, dividindo a energia, dividindo o momento com o signo de Áries, Peixes, ele predomina. Essa predominância é muito marcante. Então, no mapa do ano novo, né, Peixes é o signo que predomina. Mas tem uma troca aqui muito interessante, né? Uma conversa muito interessante. Essas duas energias, elas estão se misturando, né? O novo com o velho, o que é novo, o que é velho, nem sempre está fácil identificar. As coisas estão bem misturadas. Essas energias, elas estão bem misturadas. Então, tem coisas que estão morrendo na nossa vida, tem coisas que estão nascendo, surgindo, coisas novas, desconhecidas, outras coisas muito velhas, que já estão cansadas, já não estão se sustentando e elas se misturam, né? Ou elas disputam por espaço. Então, coisas novas estão crescendo e de repente elas recuam, as coisas velhas parecem que foram embora, de repente elas retornam, e assim é como é essa natureza se expressando e se manifestando no ano de 2025 todinho, né, no ano astrológico. Então, nós vemos que só o fato do ascendente, o ano novo nascer, com um ascendente em peixes, mostra o quanto esse ano novo ainda se faz velho. E o quanto esse parto desse ano, que ele está nascendo, mas ele está nascendo bem aos pouquinhos. É um parto longo, é um parto difícil, um parto demorado, cheio de alarmes falsos, né? Mas que está acontecendo. O processo está acontecendo, mas num tempo não claro, num tempo difuso, num tempo às vezes confuso, de uma maneira, num ritmo estranho, num ritmo que não é o comum, não é o habitual, e difícil de identificar o que está nascendo e o que está morrendo. Ou dentro dos meus processos de escolha, de decisão, daquilo que eu estou lidando, o que cresce e o que decresce. Ou o que eu quero fazer crescer, o que eu quero interromper, o que eu não quero trazer para a minha vida atual, o que eu quero deixar. Essas coisas estão exatamente como o mapa mostra. Elas estão misturadas. E aí, essa é uma das coisas mais importantes de observar, né?
é como provavelmente nós estamos nos sentindo, né? Percebendo e sentindo o momento. O que nós estamos vendo aqui? Quiron, como se fosse a locomotiva. Quiron liderando, encabeçando todo esse processo do ano. Então, Quiron é aquele que está na frente, que vai à frente. E o que está indo à frente? Muitas vezes a necessidade de cura ou as feridas, os processos de cura. Então, é um ano de muita cura. Cura do quê? É um ano de cura do nosso eu, da nossa identidade, da nossa existência, do nosso ser, né? Principalmente da nossa identidade, porque nós ficamos velhos, nós estamos tão velhos, tão repetitivos, tão cansados e muito necessitados de uma grande renovação profunda nas nossas vidas. Talvez nós estejamos sentindo isso, ou percebendo de alguma forma. Então é um ano onde a renovação é aquilo que é o desejo mais profundo. A cura ela vai acontecer, né, nessa revisão, né, do nosso eu, da nossa identidade, da nossa personalidade, da nossa natureza, esse olhar para si mesmo, né, esse assumir quem nós somos, né, a nossa verdade, sem máscaras, né? Não para o mundo, mas para nós mesmos. Isso não tem muito a ver com os processos sociais, né? Aqui eu estou falando uma dimensão mais astropsicológica mesmo, mais psicológica e mais do indivíduo. Porque este ano é um ano onde nós precisamos dar muita atenção para o nosso eu, né? Que está frágil, que está sensível, que está precisando ir em busca, né, desta renovação, trabalhar e se dedicar por uma renovação. Então o Quiron ele já indica que o ano, a vocação do ano é um ano de cura. É um ano de cura, é um ano de resolução, é um ano de, ao mesmo tempo é um ano de revisão. Por que um ano de revisão? Porque nós temos planetas importantes, planetas muito alinhados com funções psíquicas muito íntimas, nossa, né, muito pessoal, como Mercúrio, que é o nosso sistema de lógica, né? Nossa lógica, nosso modo de pensar, nosso modo de observar, também o modo como estabelecemos, né, a nossa linguagem, nosso modo de se comunicar com o mundo, o modo de estabelecer conexões e troca, né, com tudo que existe, consigo e com os outros e com tudo que está ao nosso redor. Ao mesmo tempo, Vênus, né, que fala nosso sistema de valoração das coisas, né, dos nossos valores, o que nós valorizamos, o que nós não valorizamos, as coisas importantes, aquilo das coisas que nós amamos, daquilo que nós não gostamos. Vênus fala também do quanto nós valorizamos a nós mesmos ou não, né, da nossa autoestima, dos processos de autoestima, de amor próprio. Como que está isso? Como que andam esses processos, né? Como é que eu ando me comunicando? Como eu ando me relacionando? Como estão as minhas relações? E ao mesmo tempo como eu ando me comunicando comigo mesmo? Eu estou conversando comigo? Estou me ouvindo? Estou me vendo, me enxergando, né? Me valorizando? Então todos esses processos, né, psíquicos do nosso eu, da nossa identidade, será que é assim mesmo que eu quero? Será que é isso que eu gosto? Será que eu não gosto? Será que tá bom desse jeito? Será que eu
fazendo esse panorama do ano novo, né, o que nós podemos ver? Nós podemos ver uma urgência, uma emergência de renovação, de renascimento, de transformação, de mudanças que o nosso eu, né, que nós intuímos, que nós sentimos, que nós percebemos, né, como urgente e necessárias para a nossa vida, porque há muito descontentamento, há muito desgaste, há muito cansaço dentro dos nossos processos, das nossas experiências passadas. Há muitas coisas por se renovar, muitas coisas por serem ressignificadas. Este ano isso está ficando bem claro, né? Então a vocação desse ano, a natureza desse ano, como ele vai se expressar e se manifestar, e como isso vai conversar com a nossa psique humana, é através dessa transformação ou desse novo nascimento, né? Esse renascimento, e o que está nascendo e o que precisa liberar, né? Ser liberado de espaço para que caiba o novo na nossa vida. Isso é bem importante. A gente refletir, a gente olhar bastante para isso, sem pressa, porque isso está acontecendo nesse lugar, né, de Peixes Áries, e isso ainda vai se estender por bastante tempo, até 2026. Então, não tenhamos pressa, sem desespero. Sem desespero, e tem muita coisa para enxergar, muita coisa para rever, muita coisa para conhecer de nós mesmos, né? Desse desconhecido que somos nós, para nós. Que o grande destaque do ano é justamente a concentração de planetas na casa 1. Essa casa 1, ela fala do eu. A casa 1 é a casa natural do signo de Áries. Então, Áries fica muito à vontade nessa casa, porque é onde, né, é a casa que fala da minha identidade. É uma casa que representa a própria identidade, o corpo físico, aquilo que me representa, a minha personalidade, aquilo que o meu rosto, a minha expressão, a minha face, a roupa que eu visto, tudo que me representa é o meu eu. É o meu eu individual, né? É a minha particularidade, né, que temos aí na casa 1, e que o signo de Áries também representa isso. O que nós temos aqui? Nós temos o Sol em Áries na casa de Áries. Nós temos Vênus em Áries na casa de Áries. Nós temos, né, o Sol, Vênus, o Mercúrio em Áries na casa de Áries e Quirón em Áries na casa de Áries. Então temos uma concentração de planetas aqui, mostrando, nos impulsionando para essa renovação, para esse renascimento, para essa consciência de si mesmo, para esse empoderamento de nós mesmos, né? Para trabalharmos, nos autodefinirmos, nos responsabilizarmos por quem somos, por explorarmos mais esse domínio de nós mesmos, que ainda é algo muito novo, dentro do contexto da humanidade mesmo, é algo muito novo, né? Esse domínio do indivíduo, né? E aí nós temos o que mais nessa casa de Áries? Nós temos Peixes. Então Peixes, ele ainda se coloca, se impõe, ele ainda está presente nos processos de formação desse novo eu. E Peixes, né, Peixes ainda é o útero, então é aquilo que ainda não nasceu, aquilo que ainda não tomou forma. O grande útero gestacional,
aquilo que está sendo gerado e gestado dentro da nossa inconsciência, né? Então é o pré-parto, é antes do nascimento, é antes do surgimento desse eu. Então, tem um lado que está puxando a gente para esse nascimento, né? Tem um parteiro aqui, é o Quiron. Aquele que sabe que nós precisamos nascer de novo para nascermos curados, para sermos mais saudáveis, para sermos mais maduros, para sermos mais nós mesmos. Então ele é o parteiro, ele que está esperando aí, ali, nosso eu chegar para conduzi-lo. Quiron, ele representa as nossas feridas, os nossos traumas, mas Quiron não é só isso. Quiron, vale aqui um vídeo só falando de Quiron, que é muito importante. Mas Quiron também é um curador que também conhece a ferida, que também foi ferido. Ele se torna um curador porque ele, por estar ferido, foi buscar conhecimento, né, para ressignificar a sua ferida. Então ele também é um curador, um parteiro, ele é um mestre, ele é um sábio, né, um centauro sábio que conduz os heróis, que ensina, que treina, é um treinador de heróis, né? Dentro da mitologia, Quiron, ele foi um grande treinador de heróis, devido à sua grande sabedoria adquirida a partir do enfrentamento de suas feridas. E esse é um processo que nós estamos sendo convidados a viver, a experimentar, a vivenciar, né? O enfrentamento dos nossos traumas, nossos bloqueios, de tudo aquilo que nos impede de sermos nós mesmos, de sermos mais verdadeiros, de sermos mais conscientes e termos mais coragem para ser e para decidir e para se aventurar dentro do nosso próprio caminho individual. Quiron está à nossa espera para nos curar, nos orientar com sua sabedoria, sua riqueza de conhecimentos, para nos guiar. O nosso Quiron interior, que ele está aí dentro da gente, o nosso mestre interior. E Mercúrio, Vênus, eles estão em Áries, mas eles estão voltando para Peixes. Entraram em Áries, caminharam até 9 e 10, o 9º grau e o 10º grau, e agora retrógrado, eles voltam para Peixes para fazer uma revisão. Peraí, eu achava que eu estava sabendo o que eu queria, mas agora eu já não estou sabendo direito, não sei, estou na dúvida, tenho dúvidas, tenho incertezas, tem questões emocionais, tem bloqueios, tenho traumas. Nossa, eu ainda não resolvi essas questões em mim, então um monte de coisas começam a surgir e aparecer, ou a nos revisitar, a voltar do passado, ou coisas que nós não fazíamos a menor ideia que estava aqui dentro e que algo cutucou, algo mexeu, um relacionamento, uma situação, despertou em nós incertezas, dúvidas, fragilidades, vulnerabilidades, sentimentos e tanta coisa, intuições, visões, percepções novas, todo esse conteúdo riquíssimo, todo esse emaranhado de conteúdo emocional, psíquico, espiritual, energético, estão aí, nesse útero, tudo junto e misturado, como conteúdo que está nos nutrindo o nosso eu, para que ele possa atravessar para uma nova existência, né? Para que ele possa ser parido, né? Para que ele possa nascer. Então esse é um grande foco aqui do ano, né? Essa preparação
de uma vida nova, essa preparação de quem eu quero ser, uma preparação do lugar, do espaço que eu quero ocupar no mundo, do espaço que eu quero ter na vida, quem eu quero ser e como eu quero me relacionar, o que eu quero ter na minha vida, o que eu não quero mais ter na minha vida, enfim, isso está se preparando, se definindo, se desenhando ainda dentro desse útero. Então, numa ponta nós temos o mestre Quiron e na outra ponta, na retaguarda, ali cuidando para que o processo se dê da melhor forma, para que o processo tenha um começo, um meio e fim, para que o processo aconteça dentro da ordem maior do universo. Temos o mestre Saturno, o Crono Saturno, que também pode representar um mestre interior, um sábio, um ancião, um experiente, aquele que sabe, que conhece dentro de nós, o lugar que conhece a nossa alma, que está lá dentro, né? Na nossa inconsciência, aqui na casa 12, conversando com a nossa alma, conversando com a nossa inconsciência e que sabe, conhece nosso todo o nosso ser, tudo o que nós precisamos curar, olhar, enxergar, trabalhar, o que nós precisamos transformar, o que nós precisamos matar, enterrar, enfim. Saturno está ali como um mestre atento que sabe de todas as coisas e que diz, vamos lá, olha, você ainda não viu essa parte, olha, tem mais uma questão aqui, vamos, olha para cá, né? Incentivando o nosso crescimento, incentivando o nosso amadurecimento, incentivando todos esses nossos processos psíquicos. E aqui, o ascendente a 25 graus de peixes, ou seja, é um ano de finalizações. E aí é interessante, porque na numerologia nós estamos no ano 9, né? Só um paralelo. Então o ano 9, né, é o último número, é um número de finalizações, é um número de compreensão, né? Um número de assimilação e de compreensão de tudo que foi vivido naquele ciclo. De olhar, fazer um balanço, de fazer resoluções. É um ano de pôr um ponto final em certas coisas e é um ano para preparar o ciclo seguinte, né? É um ano que vai acolher o novo, mas não sem antes compreender o momento, compreender o que se viveu, digerir as experiências, fazer as resoluções, as revisões, para poder encerrar aquilo de uma maneira com chave de ouro, encerrar as coisas na certeza de que aquilo está bem, o serviço está bem feito, de que o que tinha que ser aprendido foi aprendido, o que tinha que ser mudado foi mudado, que a gente deu o melhor, que a gente fez o melhor, ou seja, para que a gente possa encerrar um ciclo de uma maneira mais saudável, né? Sem fuga, sem desespero, sem precipitação, sem forçação de barra, de uma maneira mais saudável, né? Fazendo os enfrentamentos, resolvendo as pendências, reorganizando a nossa vida, que anda tão caótica, tão complicada, tão sem controle, tão confusa, tão, né, devido a esse momento cíclico, esse momento que o mundo, a humanidade, o cosmos está passando, que é de fim de ciclo mesmo, né? Então é muita bagagem, muita experiência, muitas coisas que nós vivemos, muitas coisas que foram vividas, sofridas, sentidas, muitos fracassos, alguns sucessos, coisas boas, coisas ruins, coisas muito boas, coisas muito ruins, né? Que nós estamos carregando nessa bagagem, e essa bagagem está pesada, coisas que não vamos levar, isso aqui vai ser útil para alguma coisa ainda, não,
Eu não quero esquecer que a pessoa fez pra mim, porque ela me machucou, eu nunca vou esquecer, nunca vou perdoar. E tô carregando aquela dor, tô carregando a pessoa. E toda vez que eu penso na pessoa, aquilo me dói, aquilo me machuca. E eu tô carregando aquilo, eu tô apegado, né? A situações, a pessoas, a vícios, ao meu passado, né? Não é ao meu passado todo, mas a coisas mal resolvidas, as coisas não curadas. Eu ainda estou carregando feridas, ou ainda estou me machucando. Então eu estou querendo uma nova vida, uma nova experiência, quero me renovar, quero ser mais eu, quero mudar a minha vida, mas continuo com as mesmas posturas, as mesmas crenças, buscando as mesmas coisas, às vezes com os mesmos amigos, as mesmas companhias que não me acrescentam, né? Então tem muita coisa para revisar, muita coisa para olhar nesse ano 9, nesse ano de uma grande concentração em peixes, né? Onde os planetas estão se despedindo de peixes, cada um ao seu tempo. Eles se despedem, aí eles vão para Áries, aí parece que, ok, vamos começar a vida nova, então o ano vai começar. E aí a gente tropeça numa coisa e fala, nossa, isso tá aí? Mas quem pôs isso aí? Nossa, não sei, apareceu aí, do nada, né? Brotou, ou eu não vi que estava aí, ou alguém colocou, e aí eu tenho que resolver. Então eu não posso ir adiante porque tem um obstáculo ali. Então vamos lá olhar para esse obstáculo, entender se ele brotou, se ele caiu do céu, ou se fui eu que não tinha percebido, né? Ou se eu estava negando, se eu estava, né, não querendo olhar para aquilo e de repente foi inevitável e dei de cara com aquela situação, né? E aí é preciso olhar para aquilo para dizer, bom, e agora? Isso aqui vai comigo nessa nova vida, nesse novo momento, isso vai ficar, eu vou levar, eu vou curar, o que eu quero fazer com isso? Isso me faz bem? Eu gosto disso? Isso faz mal? Eu valorizo? Não, isso aqui me atrapalha, isso me ajuda? São muitas perguntas e muitas coisas, porque ao longo dos anos nós fomos acumulando coisas, nós fomos deixando a vida bem complexa ou bem complicada. E agora precisa simplificar, né? Para que a gente possa estar leve, livre, leve e soltos para nascer de novo, como um bebê, que ele chega no mundo sem bagagem. Assim, né? Ele traz sua preciosidade, sua alma, sua riqueza, mas ele nasce nu, né? O mais simples possível, dentro de uma simplicidade, né? Então é isso que está acontecendo, né? É isso que o ano está trazendo de mais destaque, né? Essa reflexão é muito importante. Claro, tem várias outras questões que conversam com isso e tornam mais rico de detalhes o ano. Mas cada coisinha é uma grandiosidade, é uma preciosidade, é uma oportunidade de renovação, de mudança, de cura, de enfrentamento, de ressignificação, de transformação, de mudança. Então fica até difícil falar, né, do ano, porque é um ano muito grandioso, muito intenso, muito complexo, que a gente precisa ir com calma aos poucos. Senão a gente vai se atropelar ou gerar uma ansiedade ou gerar uma precipitação e vai não aproveitar bem esse momento. Então a gente tem que ir entendendo com o tempo e aprofundando mais para que a gente absorva e consiga aproveitar ao máximo essa experiência rica que é esse tempo de 2025 e que vai nos conduzir para um 2026, 2027, que serão anos de grandes mudanças e transformações na nossa vida, né? Mas que tem um grande impacto já esse ano, né? E aí é importante olhar para isso tudo para a gente poder realizar os nossos processos decisórios de acordo, né, com a nossa verdade. Por isso é importante primeiro saber qual é a minha verdade, o que eu quero de verdade, o que eu sinto de verdade.
Onde eu quero estar de verdade, onde eu não quero mais estar, com quem eu quero estar, com quem eu não quero estar. Essa pessoa é muito boa, mas ela não me faz bem. Ou essa pessoa é muito má e eu não quero estar me relacionando com ela. Ou, né, por que a minha volta, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar onde só tem pessoas que não tem nada a ver comigo? Então, por que eu estou me colocando nessa situação? Né? São tantas possibilidades, tantas variantes, né? A gente pode se descobrir em várias situações e começar a perceber várias coisas que não fazem mais sentido e que precisam ser olhadas para que busquemos o sentido, ou se aquilo não tem sentido, então que aquilo possa seguir o seu curso, seguir o seu caminho, para que a gente possa liberar o caminho, o espaço, né, para construir esse eu renovado, ressignificado, ou espaço para que a gente possa caminhar o caminho que nós estamos, que brota de dentro, né, dessa nossa verdade. Então esse não é qualquer ano, é um ano onde nós estamos sendo provocados, onde nós estamos sendo convidados a olhar para isso. Ah, mas eu não estou a fim de olhar para isso. Ah, não, sei. Né? Ok, não tem problema. É só você não olhar. E aí, de repente, as coisas vão começar a saltar aos seus olhos. E aí, se for possível não olhar, né? É que tem uma força tão grande, uma intensidade tão grande da vida, do universo, do Deus. Não importa o nome, cada um pode dar um nome que sentir que faz mais sentido para si mesmo. Mas as forças da vida estão nos conduzindo, estão no controle da nossa existência. E aí não tem muita escolha. A gente não está podendo dizer, isso eu quero, isso eu não quero. Porque o nosso ego está sendo convidado a baixar a bola, a aprender humildade. É uma coisa absolutamente necessária, é uma função psíquica muito necessária. Ele é um eu temporário, ele é o nosso eu temporário até que a gente ganhe uma consciência e chegue mais perto de um eu mais central, mais profundo, mais interno, que integre, né, no nosso ser todo. E o ego, ele vai se transformando, ou não. O bom é que ele se transforme, porque ele está se transformando para estar cada vez mais parecido com o nosso eu verdadeiro, vamos dizer, com o nosso self, né? Com o nosso eu mais do centro de nós, e não esse eu superficial que é o nosso ego, né? Então, às vezes a gente acha que quer ou não quer, mas a gente nem sabe por que direito, e a gente nem sabe explicar, ou se atrapalha todinho. E é mais ou menos o que está acontecendo agora, né? Porque o nosso eu profundo, ele está falando mais alto, ele está querendo, né, se expressar, existir. E aí as partes, as camadas superficiais, elas são como uma pele, né? Nós estamos também no ano chinês da serpente. Então são muitas coisas para a gente que servem para esse ano, para a gente conversar aqui no canal. Isso aqui é só assim o primeiro momento, né? Esse ano que está começando tímido, está começando e esse começo vai ser longo. Então muita coisa vai acontecer na nossa vida, muita coisa a gente vai descobrir, muitas coisas ainda vão se revelar esse ano. Um ano que começa aos poucos, um ano que está começando na barriga ainda. Ele é um embrião e nós vamos fazendo o parto vai ser feito. E às vezes a gente vai fazendo o parto de algumas coisas e outras não. Umas coisas vão nascer, outras não vão nascer ainda. Cada coisa vai ter seu tempo, então tem que ter muita paciência, né? Então, como eu ia falando, né, nós estamos no ano da serpente, né? E a serpente é aquele ser sábio, né? Ela, em
muitas culturas é um ser muito venerado como um ser de sabedoria, flexibilidade. E uma das manifestações da serpente, né, é que ela troca a pele, né? Então aquela camada superficial dela, quando aquilo ali já ficou velho, não serve mais, ela se renova, ela troca de pele, né, para que uma nova pele, né, que faça mais sentido, que onde ela possa ocupar e trazer expansão do ser dela, né, se renovar, acontece. Então é muito importante, né, que esse nosso ego ele perceba, ele se toque que, opa, tá na hora de trocar a pele, tá na hora de mudar algumas coisas, tá na hora de desintegrar, tá na hora de eu entender que não é o meu momento mais de domínio, não é o momento onde eu estou sabendo, então eu vou dar lugar a uma parte mais interna, mais profunda, mais verdadeira de mim, porque o meu ego está se desintegrando. A minha identidade está se desintegrando, está se diluindo, né? E a gente vê isso aqui, né? Na atuação desses planetas transpessoais no mapa, desses planetas poderosos, esses planetas lentos, de ciclo lento, né? Atuando na nossa vida, né? Como o Netuno, que está aqui no último grau de Peixes, ele vai entrar em Áries agora, dia 30 de março. Tá, vamos lá, vamos fazer algumas coisas nascerem. Aí as coisas vão nascer, depois ele volta para Peixe, fala assim, opa, vamos ver quem mais que precisa nascer, né? Ou será que alguma coisa que você está carregando na sua vida nova ainda não tem que voltar para trás e não tem que rever? Assim como Saturno, né, também está aqui em Peixe, finalizando ciclos, finalizando um ciclo de 30 anos. E o Netuno está finalizando um ciclo de 164 anos. Então, quando ele iniciou essa jornada, nós não éramos nem nascidos, né? Ele trabalha com ciclos históricos e coletivos. Então ele está atuando aqui também individualmente, apontando, né, como as coisas são velhas, como algumas crenças, algumas posturas, como um modo de existência da nossa sociedade está velho, né? Ele se renovou há 164 anos atrás. E agora está na hora da humanidade se reinventar, se recriar, se renovar, né? E a gente ainda está ali acompanhando, né, essa humanidade, essa coletividade, essa nossa cultura que está velha, não está funcionando mais, que precisa se renovar. Então Netuno aqui, ele está falando disso, o quanto tem de velho em nós, né? Os nossos preconceitos, aquilo que a gente está reproduzindo do sistema, aquilo que a gente está reproduzindo da nossa ancestralidade, que não faz mais sentido, os nossos preconceitos, nossos extremismos, fanatismos, né? Tudo isso está conversando conosco muito fortemente no ano de 2025. O Plutão em Aquário, né, que acabou de entrar em Aquário, já é o primeiro planeta a apresentar a necessidade de renovação e transformação da sociedade, que ele está aí em Aquário, um signo do coletivo. Então ele está dizendo, opa, vamos matar tudo que há de mais velho na sociedade humana. Vamos lá trabalhar isso, vamos renovar, vamos fazer uma revolução e que não tá muito bom, que não está funcionando. E aqui, né, o Urano também, lá no final de Touro, né, que esse ano vai mudar também, de Touro para Gêmeos. Então o que nós temos aqui? Um ano onde todos os planetas lentos, todos os planetas que marcam ciclos longos, estão mudando de signo, estão se renovando, estão mudando de energia, vão passar a atuar de uma maneira diferente. Então tem muita mudança e muita renovação para acontecer em 2025. Ela vai acontecendo por capítulos, ela vai acontecendo aos poucos, né? Então a gente vai sentindo esse efeito, né,
que as coisas estão se transformando, às vezes muito rápido, às vezes muito lento, às vezes a necessidade de transformação e mudança é muito grande, mas a vida cotidiana não acompanha, ou às vezes que a vida cotidiana está nos atropelando e aí não, eu que não estou acompanhando, peraí, qual é o ritmo, o tempo, qual é esse time, qual é esse tempo, qual é o ritmo das coisas, como eu vou ajustar, né, a minha existência, as minhas necessidades internas com as minhas necessidades externas, como eu vou ajustar essa nova pessoa que eu estou sentindo que precisa nascer com o meu eu velho que atua no mundo, como que eu vou ajustar a minha necessidade de renovação no trabalho, esse trabalho não está fazendo mais sentido, como que eu vou mudar? Mas eu não sei o que eu vou fazer, nunca fiz outra coisa, ou então eu sempre fiz várias coisas, mas agora essas coisas não fazem mais sentido, enfim. Sabe, isso vai mexer em vários setores, em vários campos, a depender do seu momento, da sua história, isso está mexendo em algum lugar do seu mapa. Então, onde que estão, né, o signo de Peixes, o signo de Áries, no seu mapa? Ali é onde esse parto tá programado, né? Ou vários partos e também várias despedidas, várias finalizações, alguns enterros, algumas mortes, alguns lutos. É nesse lugar de Peixes, Áries, nessa fenda, né, que vamos às vezes cair em queda livre, às vezes repousar, às vezes mergulhar, às vezes escalar para sair dela, mas é um lugar importante, porque não tem uma ponte aí. Aí tem um abismo mesmo. Um abismo entre o velho e o novo, entre várias faces da vida em nós, entre a nossa inconsciência e a nossa consciência. E como a gente faz? A gente não tem tempo para construir ponte. A gente tem que se jogar. Né? E quando a gente se joga, muitas coisas acontecem. A gente é sustentado pelo processo, porque isso é um processo, né? Não é simplesmente a vida acontecendo. É como a vida acontece, como o caráter, né, de transformação e de maturação das coisas acontecem na vida. Então, por que a gente às vezes pode enxergar esse extremo, né, abismos ou monstros, demônios ou coisas tão terríveis e às vezes não está nem acontecendo nada, mas eu estou sentindo, estou percebendo, estou incomodado ou incomodada, enfim, porque isso está acontecendo dentro dos nossos processos psíquicos, psicológicos, né? Nós estamos ali lidando com a fenda dentro de nós, com aquele lugar que a gente nunca olha, nunca visita, que está lá, esperando a gente. Ei, eu também faço parte de você, olha aqui, vem olhar aqui, o que você jogou aqui, foi jogando ali, que você não queria ver, que você não queria resolver, né? Ou que você não teve medo de olhar, às vezes desde criança, você nem tinha consciência daquilo, mas tinha uma fenda lá e aquilo caiu ali porque a minha criança não tinha condições, então vai para a fenda, que é a nossa inconsciência, né? Ela pode ser, a fenda pode ser a porta que liga o nosso ego, nossa consciência dessa inconsciência. De repente, essa fenda nem é uma fenda, eu estou dizendo aqui que é uma fenda, mas ela é uma porta, ou uma janela, ou um portal, ou uma cortina, ou uma bruma, né? Mas se nós não interagirmos, né, nós não nos aproximarmos, nós não vamos
ultrapassar, né? E de repente aquela fenda, ela é a passagem, né, por onde o parto vai acontecer. É onde eu vou sair, eu vou entrar e vou sair do outro lado, na minha vida nova, né? Eu vou sair transformado, onde a transformação, a cura, a alquimia do meu ser vai acontecer. Então, é muito importante a gente olhar para esse momento oportuno, né? E entender como é que a vida se faz, como ela acontece, e como é que é, né? As mulheres, elas têm aí uma experiência maior, né? Porque algumas mulheres, elas já são mães, elas já passaram por um momento, né, de parir uma vida. Então, como é que é? Toda a mudança do corpo, toda a transformação, né? E aí você deixa de ser uma mulher jovem para ser uma mulher mais madura, uma mãe, para amamentar um filho. A sua vida nunca mais vai ser a mesma, né? Isso acontece com os homens também, né? A depender do quanto, né, ele está ali receptivo ao processo de nascimento do filho, esse homem nunca mais vai ser o mesmo também, né? Todos nós nascemos. Um dia nós nascemos, nós chegamos a esse mundo através desse nascimento, através, né, do canal da abertura, né, da fenda da nossa mãe. E é essa experiência simbólica, e essa experiência psíquica que nós estamos vivendo agora. Só que agora nós somos aqueles que vamos parir, não os nossos filhos, mas a nós mesmos. Então é uma coisa mais complexa, mais complexa e muito nova, uma novidade, algo que provavelmente nós não fizemos ainda. Então, assim, para não me estender muito, porque é muita informação de uma vez só, para não me estender muito, porque nós ainda vamos conversar bastante esse ano de 2025, porque é um ano importantíssimo, profundo, intenso, de grandes aprendizados, e tem muita conversa ainda, muita coisa que eu quero transmitir, que eu quero comunicar, que eu quero partilhar com vocês, né, do meu conhecimento, da minha experiência, daquilo que eu percebo, né, que está urgente, importante, partilhar com vocês da experiência, né, que eu vejo ali no consultório, né, da urgência dos temas importantes, como todos nós estamos atravessando, né, tudo que eu tenho aprendido, né, com os meus estudos e tudo que eu tenho aprendido com os meus atendidos, né, com as pessoas que estão comigo ali, né, no trabalho terapêutico. Então toda essa riqueza, né, que nós estamos sendo convidados a olhar, que é a riqueza e a complexidade, a grandiosidade, a beleza de ser humano, que muitas vezes, né, é difícil, é dolorido, não tem sido fácil. Muitas vezes nos envergonhamos de ser humanos, ou outras vezes brigamos com o nosso lado humano, negamos coisas que deviam ser naturais, naturalizadas, nosso sentimento, nossa vulnerabilidade, nossa fragilidade. Outras vezes nós negamos a nossa raiva, nossos instintos. Quanto tempo nós estamos brigando, né, com a nossa humanidade, nosso humano, ou com a nossa face animal, instintiva, ou com o nosso corpo, com os nossos sentimentos, né?
Então, é muito tempo aí, né? E agora, né, esse tempo cósmico, que não está começando agora, nesse ano, que é processual, que ele está vindo lentamente, atuando, trabalhando, se transformando, se mostrando, se revelando. Ele está chegando como se fosse um ápice, um grande momento de ápice, onde as coisas estão se precipitando em renovação, no impulso de transformação e mudança, e que vai ocorrer, né, um parto, um nascimento, uma transformação, uma alquimia, e a vida vai continuar no processo, vai seguir o curso. É só um momento, né, assim como o Sol, né, nós estamos vivendo desde 2024 o máximo de energia solar, tempestades solares, manchas solares, o Sol está num pico de atividade, isso deixa tudo muito intenso. Todo o cosmos está num momento muito intenso, mas é só um momento que depois vai seguir o curso, vai se acalmar, mas enquanto ele não se acalma, né, nós seres humanos, seres pensantes, que sentimos, que elaboramos, enfim, e que somos tocados pela vida, pelas forças da natureza, pelas forças do cosmos, pela força do nosso mundo interno, da nossa psique, pela interferência do outro, do nosso marido, do nosso companheiro, da nossa mãe, do nosso pai, do nosso patrão, da sociedade, do político. Enquanto isso, nesse momento de intensidade, nós podemos colher, né? Colher os sinais, podemos olhar para tudo isso e ressignificar, descobrir, conhecer, aprender e criar. E criar, porque nós somos seres criativos, né? E, de repente, equilibrar o nosso lado destrutivo, o nosso lado criativo, né? Equilibrar mais, né, as nossas forças, os nossos corpos, as nossas faces e gerar, criar um eu mais harmonizado, mais pacífico, mais harmonioso, mais que se aceita mais, que se ama mais, que é mais sereno, que é menos bélico, menos violento, porque tem mais compreensão, mais sabedoria, mais consciência dos seus próprios processos. Então esse ano é sobre isso. Muitas mudanças virão. Então, Netuno vai mudar e vai voltar para trás e depois vai mudar de novo. Saturno vai mudar para Áries, depois vai voltar para Peixes de novo, e depois vai voltar para Áries de novo. Aí Netuno, Saturno. Aí o Urano vai sair de Touro, vai entrar para Gêmeos, depois ele vai voltar para Touro, depois ele vai voltar para Gêmeos, e vai seguir. Estou falando dos ciclos mais longos, né? Isso já é muita coisa para um ano só. Planetas importantes mudando, né? O Júpiter, que também é um grande planeta social, trata das questões sociais, de crenças, nossas crenças coletivas, individuais, nosso modo de se comportar em sociedade. Ele vai sair de Gêmeos, ele vai entrar para Câncer. A Lilith passou, né, que por Libra, está no último grau de Libra, ela vai entrar em Escorpião, mais uma mudança importante aqui, né? Daqui a pouquinho, daqui uns dias.
Mas aí eu virei para fazer aquilo que eu sinto de fazer, né? Para fazer os aprofundamentos, para que a gente veja devagar, sem pressa, com calma, para que a gente aprenda de verdade, para que a gente realmente vivencie isso, para que a gente entenda, para que a vida valha a pena, para que... Então eu vou vir pontuando da minha maneira, do meu modo, trazendo a minha contribuição, que é aquilo que eu tenho para dar, a minha visão, a minha bagagem, a minha experiência para vocês, na medida do meu possível, dentro da minha realidade, com todas as minhas limitações humanas, com todas as minhas dificuldades de tempo, de espaço, de estrutura tecnológica ou de qualquer tipo de estrutura, vencendo os meus desafios, vivendo os meus processos e vindo dividir com vocês ao meu modo, à minha maneira. Cada coisa importante que eu puder trazer para vocês. Então esse foi o primeiro vídeo sobre o Ano Novo Astrológico de Júpiter, que a gente ainda vai falar muito disso. Eu primeiro trouxe o mapa, porque o mapa ele está acontecendo. Esse mapa aqui é o céu às 6 horas e 2 minutos. Então, 6 horas e 2 minutos, congela esse momento, e esse momento vai ser o guia, vai ser o tom, vai ser a personalidade, vai ser o ano, como ele vai existir, se manifestar. Então, primeiro eu quis trazer um pouquinho do mapa do Ano Novo. E aí, aos poucos, a gente vai pegando o mapa do Ano Novo. Vamos falar dessa Lilith, muito importante essa mudança. Vamos falar como que foi essa experiência de Lilith em Libra, como será essa experiência de Lilith em Escorpião, né? Vamos falar de como que Plutão está conversando aqui, né? Com esse momento, como ele está trabalhando junto com Netuno, com Urano, como que esse céu está conversando. Vamos falar dessa mudança de Júpiter, como que vai ser essa finalização quando ele se despedir de Gêmeos e quando ele for entrar para Câncer, né? Que virá, como que será em Câncer, né? Essa mudança. E Urano que está aqui muitos anos e agora ele vai se despedir também, vai entrar em Gêmeos, vai voltar para trás. Como que ele vai fazer, né? Como será esse? São vários partos, né? São várias mudanças, são várias coisas aqui acontecendo num ano, num espaço de tempo muito curto, por isso está tudo tão intenso. A gente talvez, né, esteja até meio sem fôlego, mas vai dar tudo certo em nossas vidas. Nós vamos sobreviver, nós vamos passar, vamos ter muitas dificuldades, vamos ficar apreensivos, mas também vamos colher muita coisa, muitos frutos aqui, de todas essas experiências, de toda essa conversa, esse diálogo com o cosmos, com o tempo, com a vida, conosco, com o nosso eu mais profundo, com a nossa alma, com o nosso espírito. Tá bem? Então é isso. Eu me despeço por aqui, porque já temos bastante coisa aqui para considerar na entrada do nosso ano novo. E eu me despeço desejando a vocês um feliz ano novo de 2025, um feliz novo ciclo anual, um feliz equinócio de outono. Desejo a vocês uma feliz gestação de si mesmos. Desejo a vocês um bom mergulho interno, um bom parto, uma boa hora, que tudo no tempo certo possa se renovar, se ressignificar, acontecer, que tenhamos essa paciência, essa sabedoria de esperar a hora certa, de nos colocar para fora, de ousar, de nos curar,
que você possa confiar na vida, que é especialista em se renovar, em se reinventar, que você possa confiar no processo de nascimento, que você possa confiar nos parteiros, na força que nos conduz e que nos atravessará conosco, que nos guiará para esse renascer. Então, feliz ano novo a vocês. Um beijo no coração. Nos vemos nos próximos vídeos. E até breve. E até o próximo. Se esse trabalho te tocou, se esse trabalho fez sentido para você, eu peço que você apoie este canal, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva, toque o sino da notificação, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e vamos seguindo juntos aí nessas trocas. Deixe seu comentário, faça as perguntas, partilhe sua experiência, sua visão, suas dificuldades, vamos conversar. Grata pela presença, grata por estar aí e até breve.